Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre assuntos importantes nesta quarta-feira. Atualizações sobre o nosso centro de treinamentos. Vamos falar também sobre a polêmica envolvendo o Thiago Galhardo. Falou do Clube do Remo, o Thiago Galhardo, a gente vai debater com vocês aqui sobre isso. Falar também sobre a preparação do Leão para o confronto do próximo sábado contra o Fluminense no Maracanã, duelo importantíssimo, mas que sim, o Clube do Remo tem possibilidade de trazer um bom resultado. E também falar a respeito do mercado da bola. Tem atacante uruguai aí que está livre no mercado. Será que está em conversas com o Clube do Remo? A gente vai conversar com vocês sobre isso neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. De novo, a gente vai colocar aqui a meta de 1.200 likes para esse conteúdo, tenho certeza que a gente vai alcançar mais uma vez. E de novo, pedir para a galera que está assistindo, que não é inscrita do canal, tem muita gente que está assistindo e que não é inscrita, tá bom? Peço que você se inscreva, o YouTube tá tirando as inscrições aí da galera. Te inscreve e verifica também o sino das notificações, além, claro, de hypar os nossos conteúdos para que mais azulinos conheçam o nosso trabalho. Vem com a gente! Bom, meus amigos, vamos lá, né? Iniciar esse conteúdo aqui. Eu quero começar esse vídeo falando sobre essa entrevista aí polêmica do Thiago Galhardo, né? O meia que atuou no Clube do Remo no ano de 2013, naquela fase horrorosa do Remo, sem divisão, um Remo que devia para Deus e um mundo, uma dívida ali astronômica na Justiça do Trabalho, um Remo que jogava Campeonato Paraense como se fosse Champions League para ter calendário no segundo semestre, né? E em 2013 o Thiago Galhardo passou aqui pelo Clube do Remo, naquele time ali comandado pelo Flávio Araújo, né? E um time que fracassou, e ele fez parte desse fracasso dentro de campo. Inclusive naquela temporada foi reserva do glorioso Ramon Restart, né? Para quem não lembra aí, de 2013, enfim, um time do Remo, um dos piores times do Remo que eu vi, ele fez parte daquela equipe. E disse, né, nessa entrevista aí, que não jogaria nem de graça no Clube do Remo, que ele tem muita mágoa do que aconteceu aqui, que as pessoas só prometeram para ele, né, era só o boca a boca, e ele realmente não atuaria mais aqui, pelo que ele passou em Belém. Bom, Galhardo, você só jogou no Clube do Remo em 2013 justamente porque as pessoas que estavam à frente do clube eram malucas, eram amadoras, eram irresponsáveis, não entendiam nada de futebol. Porque realmente, cá pra nós, se o Remo tivesse profissionalismo naquela época, você não seria uma das contratações do Remo naquela época. Você jamais teria vestido essa camisa aqui, tá? E assim, eu não consigo entender a cabeça de um jogador como esse, né, que só abre a boca hoje para se meter em polêmica, para falar mal dos outros, para falar mal das instituições ao qual ele jogou, ao invés de ser grato, de ser um atleta de futebol. Porque na época, né, em 2013, quem se destacou naquele time ali foram jogadores da base. O Jaime, o Alex Juan, o Levi, eram esses caras que se destacavam naquele Remo ali em 2013. Né? Jogadores que chegaram e se identificaram com o clube, como o Val Barreto, né? O Fabiano, que ficou até 2015 aqui. Esses atletas passaram por dificuldades, tiveram também salários atrasados, tiveram dificuldades, mas esses atletas lá atrás, eles entendiam principalmente, né, de que a culpa não era da instituição e a culpa principalmente não era do torcedor. E se lá atrás o torcedor te cobrava, mesmo você não recebendo o dia, porque ele queria desesperadamente que o Remo saísse daquela situação ao qual o Remo estava vivendo, entendeu? Então você só jogou aqui no Remo porque existiam diretores amadores e irresponsáveis. E você não tá errado, você tem razão realmente em ficar chateado e ter jogado depois do Remo na justiça. Qualquer trabalhador, obviamente, faria isso. Mas eu repito, você só jogou aqui no Remo porque na época existiam diretores irresponsáveis que foram atrás de ti. No ano seguinte, ou foi no mesmo ano, ele foi jogar no Cametá, porque nenhum clube do Brasil queria esse cara. Depois conseguiu, né, até evoluir um pouco na carreira, foi atuar em outras equipes, aí jogou no Fortaleza, jogou no Inter, né, jogou no Vasco, beleza.
Mas hoje você lembra mais do Galhardo pelas polêmicas que ele se mete do que pelo futebol em si. E atuou no Remo, repito, numa das piores épocas. Naquela época, galera, a gente cobrava um Remo estruturado, um Remo profissional, um Remo sem dívidas, um Remo com CT. E justamente agora, entrando no assunto do CT, é que a gente vê o quanto que o clube está evoluindo, o quanto o clube saiu desse ostracismo. E daqui a pouco depois eu vou entrar também no assunto do futebol atual, né, da fase atual do Clube do Remo 2026, porque também nós não podemos romantizar tudo o que está acontecendo no Remo, em termos aí de resultados, só porque hoje também nós estamos na primeira divisão. Mas lembrar do Remo de 2013, que era um clube totalmente bagunçado, fadado realmente a fechar as portas, é muito importante para a gente entender tudo que o Remo está vivendo hoje. Por exemplo, o CT, né? Hoje teve uma entrevista aí dos diretores de patrimônio do Remo, né? O Giovanni Mafra e o Michel Souza, eu acho, lá no Vox Sport, né? Do Rabino Luiz. E eles conversaram sobre o CT, né? Tiveram umas imagens lá de drones, mostraram os campos do CT ali com aquelas famosas espinhas de peixe, né? Para drenagem, ou seja, as obras que estão rolando por lá, o pórtico também que está em construção. E eles explicaram várias situações, falaram sobre o solo lá do CT, falaram sobre o projeto com a iniciativa privada, explicaram, né, por que o Remo também vai entregar essa parte aí do CT lá em fevereiro de 2027, mas depois vai seguir com as obras até, claro, as obras estarem concluídas, o projeto está concluído. Então isso é muito importante. Então hoje o Remo está caminhando para ser profissional, para ter um CT aí futuramente, porque o Remo se organizou, justamente porque o torcedor não quer viver novamente 2013, o ano aí que o glorioso Thiago Galhardo era o nosso camisa 10, né, e que não conseguiu uma mísera vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então essa atualização do CT foi importante. Eu particularmente, né, eu vou aguardar aí, o clube tá divulgando as imagens, tá, a galera fica pedindo para a gente trazer imagens do CT, drones, né, como a Vox fez lá, mas eu particularmente prefiro esperar, de verdade, né, as obras irem um pouco mais para frente aí, até mesmo para a gente poder futuramente visitar as obras do CT e estar entendendo um pouco mais do processo. É a paciência que o torcedor tem que ter agora, mais do que nunca. A gente esperou tanto para ter o CT, né, e agora precisamos esperar aí para que ele saia de vez do papel e o Remo evolua estruturalmente com o nosso centro de treinamentos. Eu queria falar agora, pessoal, sobre uma situação aqui, né, de mercado da bola, porque eu trouxe recentemente aqui um conteúdo falando sobre o atacante uruguaio Nico Scarpacazzi, né, que estava atuando na equipe do Amazonas na Série C. E o Nico, ele solicitou o seu desligamento via justiça do Amazonas por razões de atrasos salariais. E hoje, né, surgiram algumas informações em grupos de WhatsApp de que ele estaria conversando com o clube do Remo. Até o fechamento aqui dessa edição deste conteúdo, eu não tive nenhum tipo de resposta sobre ele estar conversando ou não com o Remo, tá? De verdade, não tive resposta. E caso eu tenha alguma coisa, eu vou atualizar vocês. Mas pelo que a gente tem aí, né, de noção, quando sai uma informação ou um boato, e depois lá na frente já se conclui ou não, acho que nesse momento não tem nada entre o Remo e o Nico. Mas eu vou lembrar daquilo que o Tonhão falou na entrevista recentemente que ele concedeu aí, de que o Remo está em busca das oportunidades de mercado. Aparecer as oportunidades de mercado, o Remo vai em busca das contratações. E acho que o Nico seria uma oportunidade interessante para o clube do Remo. Por que eu falo isso, galera? Porque nesse momento, onde a gente vai encontrar reforços, né, para a temporada, atletas que não estão sendo aproveitados na Série B, jogadores que estão se destacando na Série C e também jogadores que estão se destacando na Série D. Né? Inclusive o Vitória, ele contratou aí o centroavante do Asa, lá de Arapiraca. Né? O Sport estava de olho nesse jogador e o Vitória, lá com o papelinho, deu o chapéu no Sport e levou o jogador. E o Vitória já vai até estrear ele, se eu não me engano, na próxima rodada. Então, é um mercado sim interessante. A gente pode encontrar peças interessantes, né, para o Remo fazer o investimento aí, jogadores novos e contratar, seja para atuar agora, seja para quem sabe lá na frente ganhar uma oportunidade, porque ainda acho que o Remo pode ir em busca de reforços sim para essa Série A do Campeonato Brasileiro e qualificar esse elenco ainda mais, né, visando a sequência da temporada. O Remo que segue, galera, aí na sua preparação para esse confronto
do próximo sábado contra o Fluminense lá no Maracanã. Fluminense que ontem se classificou na Libertadores, né? Vem empolgado aí para esse jogo contra o Remo e está sendo esperado um bom público no Maracanã para esse confronto aí do próximo sábado. Fenômeno Azul vai invadir o setor visitante lá, como vocês já estão acostumados. E o Remo que segue a sua preparação lá em Porto Alegre, né? Trabalhou hoje lá no CT do Inter, vai trabalhar amanhã ainda e viaja amanhã mesmo, na parte da tarde, né? Lá para o Rio de Janeiro, para realizar o último trabalho na capital carioca e depois atuar no sábado diante da equipe do Fluminense. E assim, eu estou conversando com alguns azulinos aí sobre esse jogo, né? E conversando sobre a questão do Remo trazer pontos lá do Maracanã. Hoje, inclusive, encontrei um na academia, né, que a gente conversou e tal, e falou, poxa, o Fluminense é um time muito forte, e se o Remo empatar no Maracanã, eu já vou considerar um bom resultado. Sim, realmente, é um bom resultado empatar no Maracanã. Mas também, galera, não é impossível o Remo chegar no Maracanã e trazer uma vitória, tá? Eu sei que é difícil, vai ser difícil, mas impossível não é, né? E esse campeonato já mostrou em algumas oportunidades que o impossível pode acontecer em razão a favor do clube do Remo. Eu vou lembrar aqui do confronto contra o Botafogo, lá no Engenhão, no Newton Santos, onde o Botafogo estava numa fase boa, estava vindo de algumas vitórias importantes, né? O Danilo, inclusive, aquele meia, né, que foi para a Copa do Mundo com a seleção, estava numa fase absurda lá, e o Remo foi lá no Newton Santos e conseguiu vencer o Botafogo de virada. É claro, teve muitas razões ali para que o Botafogo perdesse o jogo. Inclusive, o técnico do Botafogo, que foi demitido hoje, ajudou muito o clube do Remo naquele dia com as substituições. Mas o Fluminense está no processo de transição. Saiu aí o Zubeldia, né? Chegou o Marcão, é o interino. Inclusive, o Fluminense tem também a possibilidade de efetivar ele para o resto da temporada. Mas é um jogo em que o Remo pode sim pensar um resultado além do empate. Porque se o Remo pensar em entrar no Maracanã também para empatar o jogo, as chances de sair derrotado são grandes, né? Já dizia aquele famoso treinador, o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Acho que é esse aí o ditado. Então, o Remo precisa jogar o jogo, jogar de acordo com a sua estratégia, claro, também dentro das suas limitações. Ninguém está pedindo aqui para que o Remo chegue no Maracanã e proponha jogo, mande o jogo lá contra o Fluminense. Agora, ser organizado em campo, obviamente que a gente pode sim exigir. E como vocês sabem, existem as possibilidades do Remo mudar o seu time para esse confronto, né? Setor da direita ali com o Marcelinho Galeano, a zaga com o Marlon retornando é uma possibilidade também. O lado esquerdo ele deve ser mantido, o Matheus Felipe pode estar retornando, enfim, são as possibilidades que o Remo tem para esse confronto contra o Flu. Ali, amanhã e sexta-feira, acredito que o time vai começar a ganhar um desenho ali, né? E a gente pode trazer algumas possibilidades de escalação para esse confronto, mas é um jogo sim que o Remo pode trazer um bom resultado. O empate sim nesse confronto eu acho que é um bom resultado, por não ser o confronto direto, tá? E obviamente uma vitória seria espetacular para chegar com moral aqui contra Coritiba e Flamengo e fazer a nossa parte também como mandante, né, gente? Seria fundamental nessa nossa arrancada, e o Remo que está com um segundo turno melhor do que estava no primeiro, e a gente quer manter essa média para lá na frente chegar no objetivo. Faltam 22 pontos para o Remo chegar no objetivo dele, né, que é chegar nos 45 e não ser rebaixado. É um objetivo sim possível. Tá? É sim possível que o Remo chegue nesse objetivo, e é por isso que a gente vai seguir cobrando aqui, vai seguir debatendo com vocês, né? E esperando que o Remo siga melhorando aí, não só em termos de desempenho, como também abraçando com os resultados. Beleza, pessoal? Não esquece do like, tá? É muito importante. Não esquece de verificar a tua inscrição, de hypar o conteúdo e deixar a tua opinião aqui nos comentários, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, tamo junto, valeu!